Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Quando eu era moleque, minha avó fazia biscoitos deliciosos para as festas da família. Hoje, eu posso encontrar uma grande variedade de biscoitos no supermercado a qualquer hora do dia. Isso me faz pensar em como a gente avançou para uma produção industrial em série e muito acelerada. Eu sei que as fábricas são usinas de matemática em ação, e é por isso que eu quero investigar a matemática que acontece nas fábricas de biscoito. Hoje eu vou conversar com o responsável pela produção de uma fábrica de biscoitos, João Leite. João, trabalhar aqui faz você ficar com fome o dia inteiro ou você já enjoou dos biscoitos? Por incrível que pareça, eu não enjoo do biscoito, eu adoro biscoito. Quais os tipos de biscoitos que vocês produzem aqui? O carro-chefe é biscoito de polvilho. Quantos sacos de biscoitos são produzidos por dia? O dia que dá tudo certo, que nenhuma máquina quebra, que a gente torce para que isso aconteça, a gente fabrica 300 mil pacotinhos de biscoito dia. E essa produção é constante o ano todo ou ela varia de época para época? Não, a fábrica trabalha no seu limite, o ano todo. Se eu lembrasse a receita de biscoitos da minha avó, montaria uma fábrica. Mas enfim, vamos imaginar que eu já tivesse tudo que a fábrica precisa para funcionar. Essa fábrica imaginária tem capacidade para produzir 10 mil pacotes de biscoitos por dia, mas eu ainda não tenho muitos clientes. Por isso, vou produzir só 2 mil por dia. Os custos dos insumos para a produção de 1.000 pacotes de biscoito somam R$ 1.500. Além disso, eu tenho um custo fixo de R$ 60 mil por mês. Se meu custo de produção cresce a taxa de R$ 1.500 para cada 1.000 unidades e minha produção mensal é de 60 mil unidades, basta uma multiplicação simples para saber meu custo de produção. E para saber o custo mensal total, eu somo os custos fixos com os custos variáveis, chegando ao total de R$ 150 mil por mês. Se eu divido esse custo total pelo número de unidades produzidas, chego ao custo unitário do produto, que é de R$ 2,50, numa produção de 60 mil pacotes por mês. Agora, se a fábrica produzir 120 mil pacotes por mês, eu gasto menos do que R$ 2,50 por pacote. Fazendo a mesma conta, a gente vai ver que produzindo o dobro, eu gasto R$ 2 por unidade, ou seja, 20% a menos em cada pacote. Como a gente pode ver, a relação entre custo total e volume de produção não é proporcional. E eu ainda posso conseguir outras vantagens aumentando a produção. Porque quanto mais farinha eu compro, por exemplo, mais barato tende a ficar o quilo de farinha. Isso pode baixar ainda mais o custo de cada pacotinho de biscoitos. Agora, numa fábrica, se eu dobro ou triplico a quantidade de produtos produzidos, é necessário dobrar ou triplicar a quantidade de matéria-prima correspondente. Por isso, essas grandezas são diretamente proporcionais. Por exemplo, se eu gasto 1 kg de farinha para produzir 100 biscoitos, vou gastar 2 kg para produzir 200, 3 kg para produzir 300 e assim por diante. Quer dizer, a razão da quantidade de biscoitos por quilo de farinha é sempre constante. Por outro lado, quanto mais máquinas eu tenho, menor é o tempo de produção. Essas grandezas são inversamente proporcionais, porque se uma máquina produz 1.000 biscoitos a cada 4 horas, 2 máquinas iguais são capazes de produzir o mesmo em 2 horas. E 4 máquinas precisariam apenas de 1 hora para isso. Ou seja, o produto entre essas grandezas é sempre constante. Resumindo, 2 grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre elas é constante, e inversamente proporcionais se
se o produto entre elas é constante. Minha avó nem sonhava em ver essa quantidade toda de biscoitos de uma vez só. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer, é que a velhinha era uma máquina de fazer biscoitos deliciosos. Não importa quantos biscoitos ela fizesse, todos tinham o mesmo sabor, a mesma textura, tão fresquinhos. Enfim, na produção de biscoitos, como em tudo na vida, é preciso ter controle. Muito controle para não sair nada errado. Todo produto demanda muitas coisas para ser produzido. Você precisa saber se é lucrativo produzir esse produto, precisa saber se tem gente querendo comprar o que você quer produzir, precisa aprender como fazer o produto e, principalmente, precisa controlar com rigor a produção para garantir que tudo saia como programado. E é isso que eu quero investigar, a matemática no controle de qualidade. Hoje eu vou conversar com a Flávia, a pessoa que diz se os biscoitos estão bons ou não nessa fábrica. Flávia, se você precisar de ajuda para comer uns biscoitinhos, você pode me chamar, tá? Você será bem-vindo no nosso controle de qualidade. Quais os testes de qualidade que são feitos nessa fábrica? São realizadas análises como pH, acidez, umidade, expansão do produto, controle de peso, entre muitas outras análises. E vocês guardam o lote testado? Sim, guardamos. O produto é guardado durante uma vida e meia, ou seja, 5 meses mais meia vida. Então, durante 7 meses e meio, esse produto é guardado para controle de qualidade. Se uma amostra é reprovada, o que acontece com o lote? Todo produto que é reprovado entra para um processo de análise e é descartado. Se a minha fábrica de biscoitos produz X unidades por mês, como eu posso ter certeza de que a qualidade do produto não vai ser alterada? Antes que você pense nisso, checar biscoito por biscoito não é uma ideia viável, porque eu consumiria toda a produção nos testes de qualidade. É aí que entra a amostragem, um conceito fundamental da estatística. Toda fábrica divide a produção em lotes. Depois, funcionários do controle de qualidade, como a Flávia, selecionam amostras de diferentes lotes para avaliar a qualidade de cada lote e de toda a produção. Em estatística, a gente chama o conjunto de todos os elementos que estão sendo investigados de população ou universo. No caso que estamos analisando, a população é formada por todos os pacotes de biscoitos produzidos em um lote. Por outro lado, a gente tem a amostra, que é uma parte da população. No caso dessa fábrica aqui, as amostras são os pacotes escolhidos em cada lote para a realização dos testes de qualidade. Uma boa amostra é como um pequeno retrato do universo que a gente está considerando. Para decidir quantos pacotes vão compor a amostra, a gente faz um cálculo estatístico para definir o nível de confiança da amostra. Nessa fábrica, por exemplo, para cada lote com 12.500 pacotes de biscoito, são testados 32 pacotes, ou seja, com apenas 32 pacotes, é possível aferir com uma precisão de 99,9% se o lote com 12.500 pacotes está perfeito ou não. Quer dizer, com conceitos básicos de amostragem e, é claro, um bom conhecimento do produto, qualquer empresa pode fazer um controle de qualidade bastante confiável. Mas não é só nas fábricas atuais que a estatística ajuda a gente a entender as coisas. A prática de coletar dados atravessa quase toda a história das civilizações, com registros muito antigos na Babilônia, na China e no Egito. Em Roma, de onde vêm as palavras estatística e censo, era comum que todo o império passasse por um grande processo de coleta de dados. Mas foi só no século XVII, na Inglaterra, que os cientistas passaram a tirar conclusões sobre os acontecimentos sociais e políticos a partir de dados coletados. Era chamada aritmética política, que evoluiu para o que a gente conhece hoje como demografia. E foi também no século XVII que surgiu a teoria das probabilidades, a partir das correspondências entre dois grandes matemáticos, Pascal e Fermat, que tentavam solucionar, por pura curiosidade, problemas relacionados aos jogos de azar. Esse conhecimento se tornou a base fundamental da estatística, que está presente em toda parte no nosso dia a dia, em coisas como o censo anual do IBGE, as pesquisas de mercado, as pesquisas de opinião nas eleições, entre muitas outras.
A produção industrial é um processo bastante complexo que depende de muitas coisas. Mas seja para administrar as fábricas ou para controlar a qualidade dos produtos, a matemática funciona como um dos principais combustíveis dessa engrenagem toda. Por essas e outras, é que a gente pode dizer que para um matemático visitar uma fábrica de biscoitos é sempre uma experiência deliciosa.